Estamos de volta e para falar da tragédia no Rio Grande do Sul, vários membros da população estão se mobilizando para ajudar os mais afetados pelos alagamentos de alguma forma. A gente conversa agora com a Júlia Farias Martins, que é advogada e também coordena um grupo de voluntários em Porto Alegre. Com ela estão Carlos Fett, que é secretário municipal de Transparência de Porto Alegre, e o Joel Prates Pedroso, que é gerente de esportes do Clube Náutico União. Boa tarde para vocês. Muito obrigada por terem aceitado participar dessa conversa com a gente. Boa tarde. Obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade. Quero começar falando com a Júlia. Júlia, queria que você contasse para a gente de onde que vocês falam nesse momento e como que está o tempo aí hoje. Certo. Hoje estamos com sol, ainda bem, depois de muitos dias de chuva. Nós estamos em Porto Alegre, aqui no abrigo do Grêmio Náutico União, que foi o primeiro clube a abrir espaço para abrigar as pessoas vítimas da enchente. E aqui a gente está se organizando, então, entre voluntários, prefeitura e Clube União, para a organização aí dessa tarefa. Nós estamos com cerca de 300 abrigados, 286 no nosso último censo, mas a gente tem feito algumas transferências para tentar unir as famílias para que fiquem juntas. Então, essa é a nossa situação no nosso cenário hoje em Porto Alegre. Nós temos um grande número de bairros aí que foram afetados, né? E estamos aí trabalhando nessa linha de frente para tentar acolher todas essas pessoas. A situação dessas famílias que chegam aí no abrigo são famílias que muito provavelmente não vão ter como voltar para as casas delas, que perderam tudo, muitas crianças. Como que são essas famílias que estão chegando aí? Me permita, assim, nós estamos com muitas famílias, tá, que vieram aqui para o porto da cidade e a gente, então, acabou, pela nossa condição, no momento que o Exército ia retirando as pessoas das comunidades, elas vieram primeiro 80, depois nós recebemos mais 130 na sequência dessa região que é muito alagada, e a situação delas é exatamente essa. Nós estamos na expectativa, pelo estudo que a nossa Universidade Federal fez aqui, que as chuvas elas vão... Hoje nós estamos com sol, amanhã teremos sol, e nós temos dúvidas sobre quarta-feira, temos 50% de chance de voltar a chuva, mas com isso a gente consegue já reduzir. O platô máximo aqui foi 5 metros e 35 centímetros, né, de chuva, de alagamento, aliás, considerando o nosso muro da Mauá, e agora nós estamos na curva que nós entendemos que seja descendente para cá, e as águas estão indo para o Lagoa dos Pastos e, consequentemente, liberando Porto Alegre disso nos próximos dias. Previsão de tempo, até o dia 14 de maio, pelo menos, para nós conseguirmos atingir aquele nível de 3 metros, né, que seria quando volta o nível abaixo da linha ali do nosso de inundação, exato. Do Guaíba, que é o nosso rio aqui em Porto Alegre. Eu imagino que essa janela no tempo aí, esses pouco tempo de sol que está tendo agora, seja muito importante para intensificar o trabalho de resgate, né? Porque é quando essas operações ficam um pouco menos dificultadas, né? Nós estamos numa ainda de resgate, né? De organização dos abrigos. O Grêmio Náutico União, ele abriu as portas, e o interessante é que todos os nossos atletas e associados, né, também vestiram a camiseta do voluntariado, mas um voluntariado com segurança. Eu também tive a oportunidade, eu também venho oriundo do Corpo de Bombeiros, né, e a gente busca e verifica a grande dificuldade, tem características de um resgate. Quando as pessoas estão lá na água, etc., e chega um barco pequeno, primeira coisa, eles entregam os filhos, e os filhos levam. Consequentemente, isso não é, a prefeitura está trabalhando muito bem, mas houve muita separação de famílias, né, que se encontram nos abrigos. Então, esse primeiro momento assim, foi dar segurança, dar um pouco de conforto, alimentação para essas pessoas, e, logicamente, depois vai ter uma outra fase bem complicada, que é a reconstrução, né, que todos nós podemos ajudar e todos nós estamos ajudando agora neste trabalho agora de abrigar quem está sendo resgatado.
Eu vou interromper só um minutinho a nossa conversa e pedir que vocês aguardem aqui, que a gente vai ouvir a atualização do prefeito de Porto Alegre sobre a situação da chuva e eu já volto a falar com vocês. Só um minutinho. Vamos ouvir o prefeito de Porto Alegre, então. Tentando mandar para nós alguns caminhões-pipas também, porque com isso você tem condições de abastecer, seja no Menino Deus ou no Extremo Sul. A Sanepar, né, então ficou de mandar alguns caminhões, a EGEA conseguiu 5 caminhões, isso acrescentou um pouquinho da frota, mas nós estamos com mais de 9 mil pessoas abrigadas, mais de 60 abrigos, então vocês imaginam a água para todo esse acolhimento. Nós estamos com todos os hospitais com problemas, nós estamos casas, né, geriátricas, asilos, então não tem sido uma governança fácil, mas eu quero dizer à sociedade, dizer aos porto-alegrenses que não tem faltado aqui união de esforços nosso, né, do município, do estado, estamos, né, a União, o Exército está trabalhando junto e quero que vocês saibam que todos os esforços estão sendo feitos para abastecer minimamente a cidade, né, minimamente a cidade. Quando falta água e quando falta energia na cidade, você sabe o que acontece. E eu volto a dizer, eu sei, hoje tive que baixar um decreto de manhã para poder as pessoas, né, indicando que as pessoas têm um consumo muito responsável, necessário. Coloquei a fiscalização na rua em todos os postos de gasolina, porque eu passei numa das localidades e vi um posto lavando um carro, uma lavagem. Eu disse, não, mas não é possível que todo esse apelo que nós estamos fazendo, alguém lavando o carro, toda uma crise dessa. Então, botei toda a fiscalização na rua. Nós somos uma gestão que a gente não gosta de multar ninguém, pedi que fosse orientativa, mas se insistisse, eu mandei fechar. Não? Ou seja, nós estamos tomando todas as providências para não desabastecer a cidade, tá? Mas não há estoque de água no nosso depósito suficiente. Então, mais uma vez, eu apelo por racionamento e aqueles, né, volto a dizer, né, que com a situação que está a cidade, que tiver uma condição de sair da cidade, seja para um parente, seja para a praia, seja para outra localidade, é uma contribuição que essa família vai estar dando para aqueles que aqui ficam e que precisa ter o mínimo de abastecimento da cidade. Então, eu acho que são esses informes e a partir desse momento eu me coloco à disposição aqui juntamente com o presidente da CE, com os diretores do DEMAI para responder toda e qualquer pergunta, não? Desse tema, desses 2 temas e outros temas, tá? Prefeito Diego, Porto Alegre 24 horas. Prefeito, desde que saiu a notícia que poderia estar inundando aqui a região da Cidade Baixa, criou um certo pânico. Eu queria que o senhor passasse um recado tranquilizando. Você ouviu então o pronunciamento do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, falando sobre a importância da população ter uma consciência no consumo de água nesse momento. A gente informou agora há pouco que boa parte da população gaúcha está com problema de abastecimento de água e também de fornecimento de energia elétrica. E aí, por conta disso, essa conscientização aí para que as pessoas não façam atividades que podem ser deixadas para depois, banho em animais, lavar carro, esse tipo de coisa pode ser feito num outro momento. É um momento em que a água precisa ser usada para o emergencial. Eu vou voltar então a falar com os nossos entrevistados, com a Júlia Farias, com o Carlos Fett, secretário municipal de Transparência de Porto Alegre, e com o Joel Prates Pedroso, que é gerente de esporte do Clube Náutico União Porto Alegre. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, perfeito. Desculpa, a gente interrompeu um pouco a conversa, o prefeito de Porto Alegre fazendo um pronunciamento importante nesse momento. Eu gostaria, inclusive, de repercutir isso com vocês. A gente viu o prefeito fazendo uma chamada à consciência dos moradores que estão usando água para atividades que não são essenciais nesse momento. Vocês têm visto, durante o trabalho de vocês aí, de ajuda nas ruas, vocês viram situações desse tipo? Vocês vale esse reforço aí para a população para deixar a água, o uso da água para as atividades que realmente são essenciais nesse momento? Se me permitir, nós temos 94 bairros de Porto Alegre, eles têm um problema de abastecimento, porque nós temos 6 unidades de tratamento de água e destas 6, 4 estão com problemas de energia, porque as bombas, elas em função da água subir, ela compromete a funcionalidade. Com isso, o que acontece? Nós temos as reservas pré-existentes nos condomínios, nas casas, que estão dando suporte. Só que isso, nós temos uma situação que é findável, né? Um recurso muito difícil da gente repor nesse momento. Portanto, essa ideia de economizar
ela está baseada literalmente numa necessidade. Nós temos pelo menos mais 8 dias, pelo que nós estamos vislumbrando, para que nós consigamos baixar o nível do nosso Lago do Guaíba até o nível de 3 metros, onde a gente teria a retomada das condições iniciais, que nós não sabemos sequer o que vai nos apresentar essa calamidade. A gente tem acompanhado... A gente tá, inclusive... Pode falar, Júlia, perdão. Desculpa, não tem problema. A gente está, inclusive, com problema também de abastecimento. Por enquanto, a gente não tem água disponível. Os abrigados tomem banho. O estoque aqui do clube também está baixo. Então, a gente tem pedido ajuda aí com eles de limitar o tempo do banho. Então, a gente está disponibilizando que eles possam tomar o banho, fazer a sua higiene, mas que fiquem ali no máximo 5 minutos para também auxiliar nesse racionamento da água. Agora, a gente tem acompanhado as imagens e, é claro, é sempre muito chocante, né? Não tem como a gente ver as imagens do resgate, da situação em que os municípios se encontram e não ficar mexido de alguma forma. Mas eu queria saber de vocês que estão aí na linha de frente, atuando junto com as vítimas. Queria que vocês passassem para a gente quais relatos mais mexeram com vocês nos últimos dias, o que mais emocionou vocês desde quando isso tudo começou. Bom, na verdade, todos os bairros que foram afetados, né, eles passaram já como no interior do estado teve essa inundação nas cidades e os rios e afluentes chegam no Lago do Guaíba, né, foi feito um alerta. Então, também foi alertado o pessoal sair de casa. Mas como o pessoal tem o seu patrimônio e tal, alguns ficaram em casa, né, então esse momento delicado. Muitos e muitos relatos assim, de familiares que ficaram e outros que saíram e a água subiu e aí, claro, teve que ser feito o resgate, né? Então, o voluntariado, as pessoas em ajuda do Corpo de Bombeiros, em ajuda às instituições que fazem o resgate oficialmente, né, como Defesa Civil, como as Forças Armadas, né? Esses voluntários foram excepcionais, com seus barcos, com seus jet ski, fazendo o melhor possível, entrando nas ruas tradicionais dos bairros, no sentido de resgatar com segurança as pessoas. E aí já vai uma dica, né? As pessoas, né, não enfrentarem, às vezes, quando tem uma água com o seu carro e não desconheço, não caminharem numa água que aquela rua ali eu conhecia, porque pode ter um dano lá num bueiro, ou até mesmo um arrancamento de uma situação, e ali ter um local fundo, ter o cuidado. O mais certo é sair, né, com um alerta que foi dado pela Defesa Civil, e, consequentemente, depois vir para um abrigo, uma casa de parente, para a questão de até esperar a normalidade. Eu acho que a gente tem... eu posso compartilhar da minha parte 2 histórias que me chocaram muito aqui dentro do abrigo. A primeira delas era de um menino que os pais dele não quiseram sair de casa, ele tem 6 anos, então um vizinho estava entrando num barco de resgate, puxou a criança veio, chegou aqui, então ela não tinha nenhum responsável, não tinha irmãos, não tinha primos, só tinha esses vizinhos. Era um menino que ele estava muito chocado com toda a situação e ainda com ficar afastado. E daí a gente tem um segundo problema, que muitas pessoas, numa iniciativa muito boa de auxiliar a prefeitura, abriram abrigos, então igrejas e alguns outros lugares também disponibilizaram abrigo, mas a gente não conseguia localizar os responsáveis por esse menino, porque nos abrigos oficiais, digamos assim, da prefeitura, eles não estavam, e porque essa mãe não quis sair de casa. Então, o menino chorava pedindo e a gente não conseguia dizer se... A gente não pode prometer nada. A gente prometia que ia auxiliar ele, que ia tentar, mas como é que a gente ia dizer para uma criança de 6 anos que, olha, a tua mãe não quis deixar a casa de vocês, infelizmente a gente não sabe se ela está viva ou se ela foi resgatada para outro lugar, ou se... Então, essa foi uma situação que particularmente mexeu muito comigo. É muito difícil a gente não se envolver emocionalmente, porque são pessoas que chegam numa situação de extrema vulnerabilidade, que perderam tudo e que ainda precisam do suporte. Então, a gente tem aqui também, a gente conseguiu uma equipe muito boa de voluntários. A gente tem médico, fisioterapeuta, psicólogo, pedagogos, pediatras,
dentista, enfermeiro, técnico de enfermagem, veterinário, técnicos de veterinária também. Então, a gente tem uma equipe muito boa para acolher toda essa população que está abrigada aqui com a gente. Uma segunda situação, inclusive, aconteceu hoje, que uma das nossas abrigadas aqui, a família dela estava em cima de uma ponte pedindo resgate, porque a água estava subindo muito rápido e não tinha como sair, daí aqui a gente se movimentou para tentar com que alguém fosse resgatar, mas também a gente sabe que a Defesa Civil, que os bombeiros, eles estão recebendo muitos pedidos, é uma situação que nunca ninguém imaginou tomar a proporção que ela tomou. Então, a gente está aí, todo mundo se apoiando e se ajudando, mas essas duas situações específicas foram momentos assim que a gente teve que, eu particularmente, engolir o choro e tentar dar o mínimo de suporte para aquela pessoa naquele momento, porque, enfim, a gente não podia se sensibilizar ainda mais e ficar vulnerável com ela também. O nosso papel também é acolher. Você está falando aí do estado de vulnerabilidade que as pessoas chegam ao abrigo, com crianças procurando por respostas que muitas vezes vocês não conseguem dar. Como que é feita essa acolhida dessas pessoas? Qual que é o passo a passo quando essas pessoas chegam ao abrigo? O que vocês procuram fazer já num primeiro momento? Bom, assim, uma coisa importante é que, como a Júlia falou, nós temos equipes multidisciplinares, e nós acolhemos as pessoas, temos animais de estimação, ter um espaço pet importante que as pessoas têm, e realmente, mais do que nunca, hoje os animaizinhos são parte integrante da família. Então a gente conseguiu acolher as pessoas com seus animaizinhos aí, né? E isso também é uma situação difícil, porque tem uma diversidade grande de tipos de animais, né? Cachorros, gatos, enfim, e temperamentos, né? Então a gente tem que também pensar nesse aspecto. E mais que isso, a gente, nessa mesma linha da Júlia, nós tivemos 3 irmãozinhos, uma unidadezinha familiar, e que eles, por estarem juntos, pelo menos um suportava um pouco com o outro, entendendo melhor um pouco a situação, mas são crianças, né? E isso tudo é muito chocante. Nós tivemos 83 anos entre o intervalo de maio de 1941, onde nós tivemos a outra enchente, para chegarmos no que nós vivemos hoje, a maior de toda a história. Então, nós estamos numa situação assim, de que a gente vê que as pessoas chegam muito sensibilizadas, a gente tenta ao máximo prover a necessidade do resgate primeiro, e a gente percebe também que é muito interessante quando a gente trata com pessoas em vulnerabilidade social, no abrigo mesmo, veja só, num ginásio, a gente consegue prover condições que muitas vezes essas pessoas, as famílias não têm no seu próprio ambiente originário. Então a gente passa primeiro por um sentimento de gratidão pelo resgate, mas num segundo momento, quando elas têm aquilo como um atendimento básico, fisiológico, da necessidade inicial, elas passam a querer exercer o seu direito e reivindicatório. Então chega a ser até um pouco contrastante, a gente tem que ter a qualificação, a calma de poder entender isso e tentar prover essas pessoas, inclusive da informação do limite, né, para poder ter a convivência. E nós não tivemos ainda essa experiência de passar por um período de 8 a 10 dias como nós teremos. Nós temos 2 dias e meio e a gente já está sofrendo aqui uma série de situações que o nosso repertório está se qualificando, se condicionando para que nós consigamos enfrentar. Mas o voluntariado do clube, eu até deixaria o Coronel Prates, que é o nosso querido parceiro aqui, foi o primeiro clube a realmente na cidade a estender a mão. Temos 60 abrigos institucionais da prefeitura, 9 mil pessoas abrigadas nesse momento, como o nosso prefeito falou. Então o Coronel Prates pode falar um pouquinho assim da disposição, porque é muito bonito ver atletas de um clube esportivo, né? Exato. O clube tem 118 anos, está no cenário nacional, mas a importância que tanto nossa diretoria e os associados deram para um momento tão crítico de acolhimento, de nós fazer um pouco por essas pessoas que estão necessitadas, dar um conforto. Então, receber lá os ônibus que chegavam com as pessoas desabrigadas, cadastrar as pessoas, banhar, tomar banho, tirar a roupa molhada, colocar ali, atender com algumas roupas disponíveis no momento, até que chegassem as doações, dar colchões, enfim, roupa de cama, e depois uma alimentação, no mínimo as 3 alimentações, café, almoço e janta, e aí começam os voluntários, e aí nesses intervalos começa o lanche, começam as frutas. Então a gratidão pelos bairros que não foram atingidos, munindo os outros bairros que estão por necessidade aqui na cidade de Porto Alegre, ela é sensacional nesse sentido. Todo mundo está
abalado, todo mundo está triste. E assim, eu cito até um exemplo, né? Quando essas pessoas chegaram, estava chovendo. Aí houve uma estiagem por um meio-dia. E depois a chuva voltou forte. E aquela chuva voltando forte, batendo no telhado, a gente notou assim uma certa alteração, né, no psicológico das pessoas, no sentido de elas, voltou a chuva, meu Deus do céu, né? Mas a gente está dando o máximo possível, o Grêmio Náutico União está dando o máximo possível, junto com a Prefeitura de Porto Alegre, no sentido, é um dos abrigos, né? No sentido de dar um pouco de carinho, um pouco de conforto e trazer essas pessoas para a normalidade e segurança. E depois, assim, claro, né, vai demorar um pouco mais, tem toda a fase de reconstrução. Mas estamos juntos e vamos continuar juntos, tentando fazer o melhor para essa população que está tão necessitada. Essa união de forças é emocionante de se ver e é fundamental nesse momento, né? Eu quero agradecer à Júlia Farias, ao Carlos Fett, secretário municipal de Transparência de Porto Alegre, e ao Joel Prates Pedroso, que é gerente de esporte do Clube Náutico União Porto Alegre. Quero muito agradecer a vocês por terem tirado um tempinho, que eu sei que o dia de vocês está completamente cheio, atribulado. Quero agradecer a atenção de vocês e a gente, é claro, toda a solidariedade ao povo gaúcho. A gente fica aqui na torcida para que as coisas comecem a melhorar o quanto antes. Muito obrigada, a gente que agradece o espaço. E estamos recebendo todos os gaúchos muito auxílio dos outros estados, então também agradecer a todo o Brasil que está se movimentando para auxiliar. Nesse momento a gente está aqui com voluntários empenhados, suficiente, até tivemos que fechar o cadastro, muito mais gente para ajudar do que precisa de ajuda nesse momento. Mas muito obrigada, eu tenho certeza que juntos aí a gente vai conseguir reconstruir o nosso Rio Grande do Sul e tocar e seguir a vida e auxiliar as pessoas que perderam tudo com o pouco que a gente consegue, mas que nesse momento... Muito obrigada, gente. Boa tarde para vocês.